Graça e paz, meus irmãos, mais um vídeo aqui no canal, e para você que não me conhece, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Maria Eduarda e esse é meu canal, e o intuito dele é glorificar a Deus somente, e você ser tocado e transformado por Deus através dos meus vídeos, através da minha vida. Tudo aqui se trata dele, e eu apenas sou um instrumento nas mãos do Senhor para pregar o ID. Amém? Seja edificado em nome de Jesus. Existem 3 palavras que os cristãos já ouviram, mas poucos realmente entendem o peso de cada uma. Essas palavras explicam o que Deus já fez por nós, o que Ele está fazendo agora e o que Ele ainda vai fazer. Elas mostram o porquê a salvação não é só o momento, e o porquê a vida cristã às vezes parece tão desafiadora. Hoje eu vou te mostrar cada uma dessas 3 verdades: justificação, santificação e glorificação, de uma forma clara, simples e prática. E no final vamos entender a nossa caminhada com Deus. Por favor, fica comigo até o final, pois isso pode mudar a forma como você vive a sua fé. Amém? O primeiro ponto, justificação. Por favor, corre comigo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E o que é a justificação? A justificação, ela é um ato de Deus pela sua graça mediante a fé. A morte de Jesus na cruz, por sua vez, é o motivo principal pelo qual Deus pode nos justificar. Nós somos culpados, pecamos contra Deus e merecemos o castigo. A Bíblia chama isso de separação de Deus e morte espiritual. E o que é separação de Deus? O pecado cria uma enorme distância entre Deus e nós. Por exemplo, egoísmo, mentira, orgulho, carnalidade e entre outras coisas. E o que é morte espiritual? Morte espiritual é quando o espírito da pessoa está morto para Deus. Ela não tem total ligação com as coisas espirituais, como a própria palavra de Deus diz. Não sente a presença dele, não tem desejo verdadeiro de conhecê-lo. Vive como se Deus não importasse e nem existisse. Então, Deus é justo. E ele não pode simplesmente fingir que os nossos pecados não existem. Logo, alguém teve que pagar essa conta. E esse alguém foi Jesus Cristo. Jesus, que nunca pecou, veio para a terra, morreu na cruz no nosso lugar, recebeu o castigo que era nosso e pagou toda a dívida dos nossos pecados. Portanto, quando cremos em Jesus de todo o coração e confiamos que Ele morreu por nós e é o nosso Salvador, Deus lá de cima no seu trono bate o martelo e diz: os seus pecados estão perdoados. Agora vamos para o segundo ponto, a santificação. Por favor, abra a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim, vai estar aparecendo aqui na tela também para vocês acompanharem. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar. O que é a santificação? Santificação é o processo pelo qual Deus vai nos moldando por dentro para nos tornar mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Mas como ficamos parecidos com Jesus? Primeiro, eu vou mostrar quais são as características que não nos fazem parecer com Jesus. Não são regras externas, ou seja, viver de aparência, viver jejuando o tempo todo, usar roupas específicas, não poder ir à praia, não poder ir ao shopping, no cinema, usar o cabelo de certo comprimento. Não. Essas coisas podem ter aparência de santidade, mas não resolvem o problema real do pecado. Não trata na raiz do pecado. Colossenses capítulo 2, versículo 23 diz assim: podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos de natureza pecaminosa. Esse versículo mostra que regras impostas pelos homens não têm poder contra a carne. Agora sim, vamos ver o que fazer para parecermos mais semelhantes com Cristo. Só que eu quero colocar um parênteses aqui. Ser parecido com Cristo não é no sentido do ser divino dele, mas refletir o caráter santo de Deus. Primeiro, leia e obedeça a Bíblia. A Bíblia, ela é o principal meio em que Deus usa para transformar você.
Mas não leia apenas por ler, e sim ore e pergunte a Deus: Senhor, onde é que eu preciso melhorar, mudar? Me mostra, Senhor, eu preciso da sua ajuda para melhorar. Eu sou falho, eu erro, sozinho eu não consigo. Segundo ponto, já pegando o gancho ali do primeiro ponto, né, sobre oração, o segundo ponto é: ore todos os dias. Ore, peça, diga, Senhor, me faça mais parecido com Jesus, ao seu Filho Jesus Cristo. Me ajude a odiar o pecado e amar a santidade. Terceiro ponto, mortifique o pecado. Mate-o aos poucos. E isso é um processo gradativo. Ele não vai acontecer de uma hora para outra. Ele continua durante toda a nossa vida. Não seremos perfeitos, claro, mas quando viermos a pecar, a cair, a falhar, nós não iremos permanecer caídos, mas confessaremos o pecado diante de Deus e nos arrependeremos verdadeiramente. Olharemos para a cruz e lembraremos que Jesus já levou aquela culpa e aquela vergonha. O nosso pecado pode ser grande, entretanto, a graça de Deus, ela é maior. Levante-se, aceite o perdão de Cristo e continue caminhando na santificação. Ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar a buscar cada vez mais a santidade. E lembrando, o pecado na vida do cristão é um acidente, ele não é planejado, é algo anormal em sua vida. E por fim, chegamos no terceiro e último ponto, que é a glorificação. Por favor, corre comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Vou abrir com vocês. Que diz assim: depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. E finalmente chegamos no término da corrida, onde receberemos a medalha de ouro, a premiação, que é a glorificação. Deus, por sua vez, não deixa a sua obra pela metade. Depois da justificação e da santificação, vem a glorificação. É a conclusão inevitável da salvação para todo aquele que foi santificado. Isso acontecerá no dia da ressurreição, quando Cristo voltar. Naquele dia seremos transformados completamente. O pecado será erradicado. Seremos libertos da presença dele. O nosso corpo será glorificado e ele será semelhante ao corpo de Jesus Cristo, né? Um corpo incorruptível. Seremos santos como Cristo é santo. Veremos a face de Deus e estaremos com ele para todos sempre. Amém. Então, resumindo tudo isso aqui que eu falei no vídeo. Justificação. Deus nos liberta da culpa do pecado. Santificação. Deus nos liberta do domínio do poder do pecado. E glorificação, Deus nos liberta da presença do pecado para sempre. Esse foi o vídeo de hoje, então eu espero muito que você possa ter sido edificado através desse vídeo. Né? Ajude-me a propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu peço para que você compartilhe esse vídeo com outra pessoa, né? Ajude-me a propagar o Evangelho do Senhor Jesus aos 4 cantos do mundo. Afinal, essa é a nossa missão. E como eu sempre falo, que a palavra também ela se refere a mim. Então, que possamos diariamente buscar a santificação no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Santidade no vestir, santidade no olhar, santidade pra vencer o pecado e todo mundo.